A paz do Senhor Jesus, os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, os amigos, a amada igreja. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales nesta manhã de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez foi uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós estamos aí com a nova palavra abençoada para a tua vida, que está em Efésios capítulo 6, amém? Glórias a Deus. Efésios capítulo 6, que a partir do verso 10, que diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica para com todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Amém? A paz do Senhor, as amadas irmãs. Bom dia também a nossa irmã Marina Sales Andrade, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando na vida das amadas irmãs nesta manhã. O texto que eu venho trazer é um texto que fala para nós estarmos vigilantes em todo o tempo e lugar. Eu tenho colocado aí um grupo para nós estarmos orando. E, amados irmãos, é preciso nós estarmos entrando neste grupo e deixando ali a nossa oração um para com os outros. Como assim, pastor Carlos? Eu estava falando para a igreja nesse domingo que nós devemos agir conforme um exército. A gente olha que um exército, um pelotão vai na frente, um fica na retaguarda, e assim conforme também nós olhamos o BOPE, polícia, é sempre um vai na frente e o outro fica na retaguarda cobrindo. E a Sagrada Escritura diz que aquele que milita a obra de Deus, ele não pode de maneira nenhuma vacilar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar intercedendo um pelos outros. O apóstolo Paulo ele fala para mim, para você, no texto que nós acabamos de ler, que é para que nós venhamos fazer orações, deprecações em todo o tempo e lugar. Eu quero que os amados irmãos tirem um período do seu tempo para estar orando e cobrindo os irmãos, um cobrindo o outro,
através da oração, através da sua intercessão. Coloca ali no grupo a sua oração. Muitos aí a gente sabe que fala, não, é como hipócrita, coloca aí a oração para que todos vejam. Não, de maneira alguma, você vai estar fazendo essa oração com direção, aleluia, do Espírito Santo de Deus, porque o apóstolo, ele, quando ficava aí conosco, quando ele ia estar levando a palavra do Senhor, ele ia até as sinagogas e na sinagoga disputava com as escolas de tiranos, ele disputava com os gregos, ele disputava com os próprios judeus a respeito da palavra. Ele falava do seu grande amor, ele falava de tudo que havia acontecido com ele. E ele ali muitas vezes foi perseguido, foi maltratado, tomou quarentena de açoites e assim por diante, amados irmãos. E ele está falando nesta carta que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós deveremos estar aí agindo de conformidade com a amada Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, para que nós estejamos orando. Eu quero pedir aos irmãos que o grupo de oração que nós fizemos não é um grupo para colocar frases, versículos bíblicos somente e nem figurinhas. O grupo que nós fizemos é somente para orações. Eu quero pedir aos amados irmãos que estejam orando conosco. É oração. A gente quer ouvir a tua oração, a tua intercessão, a tua comunhão com Deus. Então coloca a tua oração, coloca a tua intercessão, cobre um irmão, uma irmã de oração. Esteja orando pela saúde de um irmão, pela saúde de uma irmã. A gente sabe que muita oração, muito poder. A gente sabe que muita oração é muita comunhão com Deus. Mas a igreja que não ora, amados irmãos, é uma igreja fraca. A igreja que ora, ela verdadeiramente chama a atenção de Deus. Então, quando nós oramos, Deus ele recolhe as nossas orações e leva em taças de ouro e recebe como cheiro suave nas suas narinas, como oblação. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então estar nos esforçando em oração. Se nós fizemos um grupo para oração, é para nós estarmos orando. O grupo não é somente para chegar ali, colocar uma figurinha, colocar isso, colocar aquilo, não. O grupo foi feito para oração. Foi determinado para oração. Então nós devemos orar. Nós devemos buscar ao Senhor em oração. Nós devemos cobrir os nossos irmãos com oração. Então, quando o apóstolo Paulo fala que muitas vezes as situações vêm aí diante de nossas vidas, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar clamando. Esta semana, a semana anteriores a esta, está aí conosco na live a nossa diaconisa Darcília, e ela falou assim, tem passado por algumas situações e isso não é normal na minha vida. Pastor Carlos, o Senhor venha, traga o óleo ungido, eu vou ajoelhar, o Senhor ora, e eu creio que o milagre de Deus vai estar acontecendo. É um testemunho da nossa diaconisa Darcília, que está aqui conosco na live. E fui até a casa dela, cheguei ali, ela ajoelhou, ungi com óleo, e ela recebeu ali as virtudes do Espírito Santo de Deus através da oração. E tudo que ela estava passando de perseguição, de enfermidade, de situações adversas, caíram por terra. Por causa de quê? Por causa que ela clamou a Deus em oração, porque ela buscou a Deus em oração, porque o pastor Carlos orou, porque Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia, Ele olhou para a nossa busca para com Ele. Então, amados irmãos, é momento de nós estarmos orando, é momento de nós estarmos aí nos colocando na presença do glorioso Deus de Israel.
Então, igreja que não ora é uma igreja fraca. Nós precisamos orar. A igreja que não ora é uma igreja que não fala com Deus, que não tem intimidade com Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Eu tive aí durante o tempo de oração, está colocando aí, já coloquei mais de 90 versículos a respeito de oração. Sempre colocando o dia da oração, colocando a hora da oração, colocando aí a oração com a voz e colocando também aí o versículo da oração. Então, amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar clamando ao Senhor e colocando diante dele as nossas orações. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos esforçando para fazer toda a obra do Senhor. Eu coloquei no meu computador, no meu notebook, o maior número de pessoas possíveis, todas as pessoas eu coloquei aí no Zap e mandei para os grupos para que coloque os nomes foram me dados, todos os nomes que os irmãos colocaram aí, eu coloquei em oração. Muitos dos irmãos não colocaram seus nomes e eu corri atrás, busquei o nome dos irmãos, coloquei para oração, coloquei em relação à família, né? Coloquei a família toda para estar orando e tanto o pai e a mãe, conforme os filhos, conforme a parentela. Temos orado para que Deus venha aumentar a fé dos irmãos, tenho orado para a cura dos enfermos, tenho orado para que Deus esteja operando, né, de um modo eficaz na tua vida, na vida da tua família, concernente a vida financeira, concernente a mesa repleta de alimentos facultados por Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí nos colocando diante do Senhor em oração. Nós precisamos estar aí nos colocando diante do Senhor para que Ele venha com seu poder, para que Ele venha com a sua unção, está movendo as águas em meu favor, no teu favor. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos passando por situações, nós estamos aí como ébrios, nós estamos aí como que estamos tomando leitinho espiritual. Não, nós já somos homens e mulheres adultos na presença do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala que passou o tempo do leitinho espiritual, agora é hora de nós comermos comida sólida e nós temos que interceder um pelos outros. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar em oração. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa voz, nós precisamos colocar a nossa oração, nós precisamos estar aí em nome de Jesus Cristo, intercedendo um pelos outros, cobrindo uns aos outros em oração. Amém? Glórias a Deus. O Deus de Israel, coloco sim minha amada irmã Maria na sala, está pedindo para colocar o nome dela em oração. Aleluia. Eu vou colocar sim, minha amada irmã. Oh Deus de Israel, vou colocar e Deus vai operar aí de uma maneira maravilhosa em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vou colocar assim. Então, amados irmãos, nós precisamos aí estar orando, precisamos estar clamando para que Deus venha operar na minha vida e na tua vida. Eu tenho aqui um texto que eu gostaria de trazer para os amados irmãos. Ele fala sobre a águia. Ontem ou antes de ontem eu estava falando a respeito de águia ou galinha, né? Hoje é somente a respeito da águia, né? Diz assim como a águia, o ser humano precisa passar por um lento e doloroso processo de renovação para adquirir mais sabedoria e experiência. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. A beleza do seu voo é sempre admirada. Chega a viver 70 anos, mas para chegar a essa idade, aos 40 anos ela
tem que tomar uma série, aleluia, e difícil decisão. Essa séria e difícil decisão, afinal, nessa idade, ela vai se encontrar na seguinte situação: as unhas compridas e flexíveis, por isso não consegue agarrar suas presas das quais se alimenta. O bico está alongado, pontiagudo e se curva. Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas. E voar já não é tão fácil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Saiu tudo daqui, amados irmãos, só um pouquinho. Aleluia, glórias a Deus. Fui subir o texto aqui, subiu tudo. Então, voltei aqui. Enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Assim como a águia, o ser humano precisa passar por um lento e doloroso processo de renovação para adquirir mais sabedoria e experiência. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em pedras, nas paredes, até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico com o qual vai depois arrancar as suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas e só após 5 meses sai para o famoso voo de renovação e para viver mais 30 anos. Assim como a águia, o ser humano passa por diversos momentos da vida em que precisa aprender a renascer. O processo de amadurecimento é lento e exige paciência. As mudanças são dolorosas, mas necessárias e fundamentais para que o crescimento individual venha acompanhado de sabedoria e se transforme em experiência. Deixa eu subir o texto aqui. Reflita. Muitas pessoas resolvem mudar. E mudar é um processo difícil. Chega a ser doloroso. Mas temos que persistir. Por mais que seja doloroso e difícil, sem passar por tudo aquilo, ela não iria viver mais 30 anos. Nós precisamos, amados irmãos, aprender também a nos transformarmos, a estar mudando as nossas atitudes. Muitas vezes, amados irmãos, está conosco também na live aí, nosso amado irmão Fernando José Nogueira Lopes. Deus abençoe o amado irmão, locutor abençoado, dirigente das rádios aí, a sua própria rádio na web, a Rádio Nova Sião com a sua programação. Que Deus esteja abençoando o amado irmão nessa manhã em nome de Jesus. Então, amados irmãos, esse processo qual nós passamos, nós chegamos dentro da igreja
E as Sagradas Escrituras diz para mim e para você: venha conforme está. E quando nós chegamos dentro da igreja, amados irmãos, nós somos cuidados assim conforme a mãe cuida do seu filho, aquele leitinho, espiritual. A gente vai no beabá cristão, a gente começa a aprender a orar e a gente sabe que a gente começa agradecendo, depois a gente pede, depois a gente agradece de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai passando o momento dentro da igreja, a gente vai daquele jeito que a gente sai do mundo, a gente vai transformando, o Espírito Santo vai operando, porque é Ele quem opera tanto querer conforme efetuar, Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa transformação Deus vai dando a oportunidade para mim e para você, para que nós tenhamos aí diante do glorioso Deus de Israel oportunidades de estarmos sendo eficazes na obra do Senhor. E isso é uma bênção. Mas, amados irmãos, tem situações na nossa vida, amados irmãos, que a gente pensa que a igreja é um clube. A gente pensa que a igreja é um local da gente passar um tempo. E muitas vezes nós ficamos perdidos na casa do Pai. E o Senhor, Ele quer que nós cheguemos à igreja. E aquela maneira que nós chegamos à igreja, diz, vem conforme está. Nós não podemos permanecer conforme nós chegamos. As transformações, elas têm que acontecer na nossa vida através da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Cristo, Ele me libertou, Ele te libertou, conforme está escrito aí, amados irmãos, em Mateus capítulo 28. Preste bem atenção, o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a tua vida. Não é para que nós venhamos para a casa do Senhor e conforme a gente olha dentro de um exército, a gente chega no exército, o primeiro nome que é dado àquela pessoa que chega no exército, ele é chamado de conscrito. E ser um conscrito, isso é terrível. E chega um momento que ele é ali levado a soldado e tem ali uma consagração de ser soldado. E ali, conforme o seu desempenho, ele chega a cabo, conforme o desempenho chega sargento, primeiro, segundo e terceiro sargento, chega tenente e ali por diante, até chegar um capitão, até chegar um general, até chegar um almirante e assim por diante. Assim é dentro da casa do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem falado para mim, tem falado para você, conforme está escrito aqui em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E essa é a epígrafe do texto. E diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes ensinava, ou melhor dizendo, onde Jesus tinha designado a eles. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é uma ordem de Jesus para que nós venhamos fazer a sua obra, é uma ordem de Jesus para que nós chegamos até, aleluia, o pleno conhecimento a qual nós devemos levar a todas as pessoas. Aqui em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. No verso 17 diz: porque
Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, no verso 18, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. No verso 19 diz assim: a condenação é esta, que a luz veio a este mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia, porque as suas obras não eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas em Deus, porque são feitas em Deus. Assim, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela tem falado para mim, ela tem dito para você, que nós venhamos aí ser operosos, segundo as virtudes do Santo Espírito de Deus, para que nós possamos levar a palavra do Senhor enquanto é tempo, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui em Romanos capítulo 10, aleluia, ele diz assim: os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz a palavra que está junto da tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração se crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto com o teu coração se crê para a justiça e que com tua boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os homens, todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Nós precisamos chegar dentro da casa do Senhor e não ficar de braços cruzados. Aí, uma ordenança do Senhor, e para que nós saiamos e colocamos em prática a obra do nosso Deus, nós precisamos aprender. E nós precisamos deixar de estar tomando leitinho espiritual e venhamos comer comida sólida. A comida sólida, amados irmãos, é a palavra. A palavra é o teu ide. A vontade tua de estar expressando desse amor. A vontade tua de estar fazendo a obra que vai transformar a tua casa, que vai transformar a tua própria vida, que vai transformar a vida dos teus entes queridos. Porque muitas vezes nós pregamos a palavra do Senhor
como o nosso testemunho, como o nosso modo de viver. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar claro para as pessoas que nós tomamos uma decisão, e quando nós levantamos a nossa mão, nós estamos dizendo para o mundo: olha, eu tomei uma decisão, e essa decisão que eu tomei, agora eu sou uma nova criatura em Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós tomamos a decisão de servir a Cristo, nós estamos nos alistando no seu exército. E no alistamento do seu exército, as nossas armas, as Sagradas Escrituras, as nossas armas são os versículos bíblicos, são os livros da Bíblia. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, combater o mal nas regiões celestiais através das Sagradas Escrituras. Jesus, ele foi levado ali ao deserto, e quando ele foi tentado, ele combateu aquela tentação com o pecado. O diabo, ele diz assim: eu sei que tu está com fome, transforma essas pedras em pães para que você venha se saciar. E ele diz assim: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados irmãos, o pastor Carlos, ele tem incentivado a você ter comunhão com Deus. O pastor Carlos tem incentivado a você viver em oração, porque quando você ora, amados irmãos, você cobre a sua família. Quando você ora, você cobre o seu pastor, você cobre a sua igreja. Quando você ora, amados irmãos, nós somos mais fortes em Deus. Quando nós temos compromisso uns com os outros, a igreja cresce. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter essa responsabilidade de oração. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, louvar e engrandecer o nome do Senhor através das orações. As orações nada mais é do que nós estarmos conversando com Deus a respeito de tudo que tem acontecido nas nossas vidas. Eu tenho falado com Deus em minhas orações, que é para trazer a igreja do Senhor Jesus Cristo para mais junto dele, porque a igreja, ela tem estado muito distante daquilo que se chama Deus, daquilo que se chama Sagradas Escrituras. Nós estamos muito fora daquilo que realmente é eclésia. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos aproximar, fazer igual Jacó, agarrar ao Senhor e falar: não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Isso não tem acontecido mais, amados irmãos. Nós viramos o rosto para o mundo para combater as acusações, mas essas acusações, elas vêm, mas está na mão do Senhor. O Senhor tem falado, amados irmãos, conforme, aleluia, a sua escritura. Ezequias recebeu a afronta, ele vestiu-se de pano de saco, ele foi até a casa do Senhor, ele apresentou ao Senhor as cartas vindas de Senaqueribe, quando Senaqueribe falou que os servos do Senhor iria beber a sua própria urina e comer o seu próprio excremento. Ele falou: essas acusações não é contra mim, ó Deus, porque ele está falando que ele virá conforme ele foi contra os deuses de Servavaim, ele foi contra os deuses das outras nações, e agora ele vem contra nós. Ele diz, ó Deus, que vai destruir a nossa nação, ele vai destruir o nosso povo, o nosso Deus, conforme ele fez das outras nações. E Deus fala, em resposta da oração de Ezequias, diz assim: olha, Isaías, vai lá e fala com ele, que esse que veio para afrontar o exército do Deus vivo, eu colocarei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e ele voltará com o rabinho entre as pernas para a sua terra. E chegou na sua terra, amados irmãos, desculpa da expressão aí, ele foi morto pelo seu próprio filho. Amados irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer a obra na minha vida e na tua vida. Ele quer mudar o nosso entendimento, ele quer nos sarar, ele quer fazer com que nós tenhamos comunhão com ele. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar agarrando nas mãos do glorioso Deus de Israel. Ele quer, aleluia, segurar na minha mão, segurar na tua mão. Ele quer me ver ali na posição de sentido, no juntamento ali solene diante do glorioso Deus de Israel, para nós estarmos ali passando a tropa na frente
do nosso general de batalha. Falar: Senhor, eu estou aqui, em oração, eu estou aqui clamando. Eu estou aqui clamando pela tua igreja, eu estou aqui clamando pela saúde do teu povo, eu estou aqui clamando para que teu povo não venha, Senhor Deus, ficar comendo excremento, nem bebendo urina. Eu estou aqui, Deus, orando, eu estou clamando, eu estou vestindo aqui, aleluia, em panos de saco, eu estou aqui, aleluia, me reverenciando, eu estou aqui com a minha fronte abaixada em sinal de reverência a ti. Eu preciso, Senhor, conquistar, aleluia, o teu favor, porque o meu povo, ó Deus, ele está perecendo diante de muitas circunstâncias. Nós precisamos ir mais além. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, lutar pelos nossos objetivos. Então, amados irmãos, ajuda o pastor Carlos em oração. Eu vou estar determinado para que você venha orar, para que você venha clamar. Eu quero ouvir a tua oração lá no grupo. Eu quero estar lá vendo que você está determinado a orar pela tua igreja, pela tua família, pela tua casa. Nós vemos um ditado aí que uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos entender quando o general ele sai com seu exército à guerra. O general ele não vai sozinho ao ataque, mas ele chama todo o povo. E muitas vezes, amados irmãos, quando ele sai sozinho, amados irmãos, ele é um alvo fácil diante do inimigo. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos todos juntos em oração, clamando, Deus, ele fala: nessa batalha vocês não terem que pelejar, eu pelejarei por vós. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Então ajuda o pastor Carlos em oração, ajuda o pastor Carlos a estar clamando pela a igreja do Deus vivo, se aproxima de Deus, se derrama na presença dele, clama a ele, e ele vai fazer verdadeiramente uma obra magnífica na tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero estar orando nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado, ó Pai. Colocamos aí, Senhor Deus, diaconisa Darcília nas tuas mãos, ó Pai. Trabalha na saúde da tua ungida também, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, nossa irmã Marina Salles, ó Pai. Que o Senhor esteja operando sobre a vida dela, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Todos os processos, ó Pai, os quais, ó Pai, o Senhor tem, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, da tua serva, Pai, e ela tem diante do Senhor, ó Pai. Que a tua boa mão, Pai, possa estar agindo, ó Pai, possa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estar operando, ó Pai, para que ela venha, Senhor Deus, ter uma resposta positiva, Pai, aleluia, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor Deus, aleluia, glórias a Deus, estar recebendo, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado para ela. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma o nosso amado, aleluia, Senhor Deus, Fernando Lopes, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Oh Deus de Israel, a motivação, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o querer, o ir, o vir, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ao teu reino, ó Pai, que nunca venha faltar força, que nunca venha faltar saúde, Pai, o soldo necessário, mas que teu Espírito Santo esteja capacitando, Senhor Deus, para toda boa obra. Abençoa ele, Senhor Deus, na família, abençoa ele, Senhor Deus, com sua esposa, no seu lar, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ajuda, Senhor Deus, a tua igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, ó Pai, a estar cumprindo o teu propósito em oração, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a eficácia, Senhor Deus, do teu poder. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, nesta manhã, assim nós clamamos, ó Pai, assim nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a estar indo, Senhor Deus, mais além. Opera, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, na vida, Senhor Deus, do teu servo, na vida da tua serva, aleluia, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe as amadas irmãs, o amado irmão aí que está conosco na live. Nós sabemos ainda que algumas pessoas irão entrar, irão ver que essa live vai ficar à disposição aí na internet, no YouTube, também vai ficar à disposição aí também, aleluia, no Instagram, em todos os lugares, né? Todas as plataformas, essa live vai ficar aí, eu creio que vai abençoar muitas vidas.
e que Deus esteja aí operando, né, segundo a eficácia do seu poder na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Então tenham todos uma boa terça-feira aí, que Deus esteja aí abraçando, cuidando e operando de uma forma abundante e transbordante. Peço aos amados irmãos que continue aí compartilhando aí as lives, porque ainda estou bloqueado aí pelo Facebook, né? Facebook aí, ele travou meus compartilhamentos, eu estou impedido de compartilhar as lives aí, porque eu chegava a compartilhar 300 vezes, né? E aí é uma coisa do Facebook mesmo que não pode compartilhar tanto, né? Mas é o meu afã de ver a palavra de Deus sendo divulgada, a palavra de Deus ser pregada, mas os irmãos podem me ajudar aí, compartilhando e levando a palavra de Deus mais além, conforme diz as suas sagradas escrituras, nos 4 cantos da terra. Então esteja ajudando aí o pastor Carlos a divulgar, e também coloque aí, se inscreve aí no YouTube, né? Nós precisamos estar aí tendo maior número de acessos, né, das pessoas aí, para que não venhamos ser tirados, né, do Facebook. Então, do Facebook não, do YouTube. Então que os irmãos possam aí estar ajudando, estar operando aí segundo a eficácia do poder do nosso eterno Pai e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Então fique na paz, recebe aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo esteja aí também operando nessa terça-feira. Tenha um bom resto de semana aí. Amanhã, hoje, né? Hoje não, amanhã não, hoje, né? Às 19 horas nós vamos estar aí com o culto da família. Convido a você também para estar conosco. Nós estamos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Pastor Carlos tem o maior prazer em recebê-los. Amém? Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Então vem estar conosco, aqueles que puderem, aqueles que são de outros estados aí, esteja aí nos acompanhando pela live às 19 horas, culto da família. Amém? Agora quero dar a bênção apostólica para abençoar a vida dos meus amados irmãos. Amém? Então levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que esteja abençoando você e toda a sua família. Tenha aí um dia abençoado na presença do glorioso Deus de Israel. Fique em paz. Deus abençoe.